Hoje, segunda-feira, é o Homem em Ordem, né? Todos que estão aqui, pelo que eu vi hoje, ainda não há nenhum convidado, né, novo, todos já participaram, mas é sempre bom a gente lembrar da nova estrutura, né? Hoje, então, o Homem em Ordem, né? Então, segunda-feira já é o dia aí que nós, do Tempo de Mesa 12:2, reservamos o dia para botar ordem. E hoje, meus irmãos, eu resolvi trazer uma temática um pouco diferente, até sentei aqui na poltrona mais confortável, porque, cara, esse assunto que a gente vai trazer sobre ordem, que é ordem e dívidas, né, é um assunto que deixa muita gente desconfortável. Então, eu gostaria de pedir para a gente falar o seguinte, aqui, todos nós que podem falar nesse momento. Eu abro meu coração para entregar todas as minhas dívidas na cruz, ok? É sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Por quê? Porque o homem em ordem, uma principal característica dele é que ele sabe o que está acontecendo, entende? E tem um abismo de diferença entre saber e controlar, ok? Uma coisa muito importante para deixar clara é que o controle das nossas vidas pertence a Deus, né? E quando a gente tenta controlar isso, a gente está tentando assumir o lugar de Deus. É uma baita de uma desonra. E isso traz muitas consequências, né? Então, o controle pertence a ele. O que ele entrega para nós, que nós podemos fazer através dele? Governo. Governo é algo substancial. Então, o que acontece? Vocês sabem a diferença entre governo e sacerdócio? Exemplo aqui, né? Só para a gente trazer o assunto de governo. Ó, o Mateus sabe porque eu contei para ele. Beleza. Alguns sabem, alguns não sabem, mas o que acontece? Cara, sacerdócio é conectar as pessoas a Deus. Quem concorda? Sacerdócio é se conectar com Deus, primeiramente, conectar a Deus e conectar pessoas a Deus, né? Agora, governo é estabelecer a vontade de Deus na Terra. Entende? Por exemplo, existem homens que chegam, cara, a tirar a própria vida por causa de dívidas, né? Quem aqui conhece? Todo mundo conhece alguém que se endividou tanto, não digo só financeiramente, mas emocionalmente, espiritualmente, que, cara, tirou a própria vida, né? Esse seria o magnus opus, o final das dívidas, né? Acabar com a própria vida, acabar com o potencial de resolução da situação. Porque enquanto a vida, a esperança, é ou não é? Mas esse homem, muito provavelmente, ele estava muito ligado ao sacerdócio. Então, aqui a gente já entra num assunto mais profundo, tá? Mas é importante para me contextualizar sobre dívidas, que é o seguinte: existe muita gente que exerce o sacerdócio, mas não exerce o governo, né? Então se conecta a Deus, tem momentos espirituais incríveis, só que tu olha para a vida da pessoa, não é aquela coisa. Tu olha para a vida da pessoa e não há governo, não há estabelecimento da vontade de Deus na terra. Se conecta com Deus, se conecta com o Espírito, mas na hora de executar, de colocar em prática, não é a mesma coisa. Na hora de executar e colocar em prática, acaba falhando muito, né? Então, essas pessoas que não exercem governo, normalmente, tá, elas contraem dívida. Por quê? Porque toda dívida não inicia no banco, no bolso, no agiota, no financiamento, não. Ela inicia em uma decisão, ok? A gente decide fazer uma dívida. Ou alguém aqui tem alguma dívida, é possível, você pode ser coagido a fazer uma dívida, né? Mas entra aquela máxima também, que a gente já bateu muito aqui no tempo de mesa, que é o quê? As pessoas só fazem com vocês aquilo que você aceita. Ponto. As pessoas só fazem com você aquilo que você aceita. Sempre há a opção de sair fora, né? Fora alguns casos muito específicos, sempre há a opção de sair fora, ok? E sempre tem Deus também, que é o roteirista do filme, né? A gente pode ser o protagonista, o roteirista ainda é ele, entende? Então, exato. Tudo aquilo que tu tolera te atropela. Quem colocou isso nos comentários, né? Então, se você hoje está sem poder de decisão, você tolerou algo que te atropelou. Ponto. Acabou, né?
beleza. Por que, Anthony, que tu está introduzindo tudo isso para falar de dívidas? Porque, como eu falei, não começa em uma assinatura de cheque, não começa em uma assinatura de financiamento, não começa em uma assinatura de contrato, não começa na emissão de um boleto, não começa num Pix que tu deixou de fazer, nem num cartão de crédito que tu passou. A dívida começa na decisão de tê-la, e vamos mais a fundo, começa no que te faz tomar decisões, nos teus sentimentos, na tua emoção, no que rege a tua vida. Então, meu irmão, se hoje você tem dívidas, ou se você se considera alguém endividado, muito provavelmente, em algum momento da tua caminhada, o que determina a tua tomada de decisão estava desalinhado, né? Você colocou algo na frente de Deus, ou algo na frente da sua razão, ou algo na frente da consciência do governo que te fez tomar a decisão de ter uma dívida que hoje é um peso para você. Estão me acompanhando? Estão conseguindo acompanhar? Então, cara, não começa no banco. Começa na decisão, na mente, na emoção, nos conhecimentos, nas crenças, na tua formação. E é por isso que aqui é uma formação. O tempo de mesa, e para quem está assistindo no YouTube também, não é um movimento, a gente não se encontra aqui todos os dias, 12 e 2 ao meio-dia, para ter conhecimento, para mais informação, para encher a cabeça de coisa, para uma fórmula mágica de como sair das dívidas. Não. É um ambiente de formação. Para quando você estiver numa encruzilhada entre se afundar em dívidas, tanto financeiras quanto emocionais, ou tomar uma decisão de governo, você tomar uma decisão de governo, porque algo foi formado em ti. Quem pegou essa? Quem acompanhou? Isso que é o tempo de mesa. Não é uma rede de apoio, esse momento que a gente faz ao meio-dia. É um ambiente de crescimento. Pô, Vinícius, quando é que você vai se movimentar, cara? Exemplo, né? Tá aí na minha tela, Laser Prime. Até não sei porquê. Né? Mas, pô, Júlio, até quando você vai ficar nesse lugar? É a direção que a gente traz aqui, é ou não é? Vida real, olho no olho, eu suicídio em gotas. A gente não fala aqui diariamente? Então, esse é o objetivo. E isso é um ambiente que forma, que muda as decisões lá no cerne das dívidas. Tendo consciência disso, eu quero apresentar algo para vocês, que é o que eu estava ajustando aqui no início do nosso tempo de mesa, que é algo que traz muita, mas muita clareza para tudo isso que eu trouxe até agora, de forma visual para vocês, ok? Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Não usei esse computador para isso aí. Ah, não tem autorização para compartilhar a tela, Lucas. Deixa eu te mandar no WhatsApp, tu compartilha. Peraí, já libera, peraí. Mas é para trazer uma escala. Quem aqui já fez o Império? Levanta a mão. Pode compartilhar, mano. Beleza. Quem aqui já fez o Império? Beleza. Vocês viram lá a escala de Hawkins? Beleza. E muita gente conhece a escala de Hawkins, mas não com a profundidade que é apresentada no Império. É ou não é? É extraordinário ou não é? O jeito que é mostrado lá. Nicolai, está aparecendo bem a imagem? Eu não estou conseguindo ver aqui. A compartilhou e parou de compartilhar. Apareceu e sumiu. Tá, só um instante, então. Deixa eu ver aqui. A forma que a gente apresenta a escala de Hawkins no Império é totalmente diferente de tudo que todo mundo viu. Porque é um ambiente espiritual, é um ambiente preparado. E hoje eu preparei aqui, inspirado nisso, né, e dando crédito aqui, honra total ao Denis, né, que foi quem introduziu todo esse conhecimento, isso tudo, a escala de Hawkins para a gente, né? Então eu trouxe aqui uma escala de dívidas, né? Então eu peguei e elenquei Não do tá caso aparecendo, irmão. mais comum para o caso mais extremo sobre dívidas, sobre como as pessoas se sentem em relação a dívidas, sobre a origem da dívida, sobre a causa da dívida, entende? E sobre tudo isso para a gente olhar junto. Não tá aparecendo, tá, Antônio? Só pra te Sim, avisar. sim, eu entendi. Eu só estou organizando aqui agora na tela. No YouTube também aparece, Nicolai, ou só vai aparecer eu falando? Aparece? Perfeito. Então, ficou essa tela aí do tempo do EPA, né? O Windows 7 aqui. Nem sei o que está esse Windows nesse computador. Mas a nossa escala das dívidas está aí na tela, tá bom? Deixa eu até ajustar aqui para mim
Quer me mandar ali no Axel, eu apresento aqui para ti, irmão? Até Cara, para a galera conseguir ler ali. Aí, boa. Melhorou. Top. Show de bola. visível já? Tá todo mundo conseguindo ler? Quem consegue ler, reage aí nas reações. Ó. Uma visão para tomar decisões melhores e viver com mais liberdade. Ok? Então aqui tá muito simples, está elencado. Isso aqui tá. Vamos lá, existem coisas, cara, que é conhecimento. Existem coisas que são sabedoria, ok? E existe, meu irmão, revelação, tá? E revelação exige um ambiente adequado. Eu não queria falar sobre isso aqui. Eu estava relutante em falar sobre isso aqui, tá? Por um motivo aí, né? Que Deus trabalha muito na gente. Mas Deus insistiu, disse, Anthony, fala, fala, fala. Eu pensei, cara, vou falar então. Tá aí o Nicolai de prova. Que ontem de noite eu estou esperando, irmão, estou com algo latente aqui. Quem estava na destra de ontem, para ter uma ideia? Quem estava na destra? Cara, na destra o deles falou sobre isso, só que de outra forma. Né? O tema da destra de ontem era, quem é você sem dinheiro? Né? E tem gente que tem dívida e não tem como pagar, então é alguém sem dinheiro, ok? Então, hoje é mais ou menos uma continuação de ontem, um aprofundamento mais voltado a dívidas, sobre uma direção de Deus que não é conhecimento, como eu vinha falando, não é sabedoria, isso aqui é revelação, tá? Então vai ficar aqui no tempo de mesa e para quem olhar no YouTube, isso aqui não vai ir para grupo de WhatsApp, nada. Você quer salvar? Tira print ou guarda o link do YouTube para te ver depois, tá bom? Não vai ser compartilhado em outro lugar isso aqui, porque Deus dá a revelação, que é um fundamento, e a gente constrói em cima. Então, eu vou construir muito em cima disso aqui ainda, para trazer mais instrução, direção, para quem está com dívidas, ok? E depois, lá no YouTube, Nicolai, o Anderson Lamar, que está aí também, bota um título bem chamativo, entendeu? Como sair das dívidas. Pode botar, porque, cara, se tu vê isso aqui que eu vou mostrar hoje, e não resolver a tua mente sobre dívidas, e conseguir sair do lugar que você está, cara, eu não sei o que você vai fazer, porque aqui está desenhado, está na tela, tá bom? Então, vamos lá. Alguém que tem liberdade financeira, ok? Tá todo mundo vendo ali? É o primeiro tópico, né? Então, é uma escala de dívidas. Aqui, vamos colocar assim. Cara, dívida financeira, né? Alguém que tem liberdade financeira. Sem dívidas, vive com folga e estratégia. Aí, dívida emocional. Tranquilidade, confiança, leveza. Preço pago, né? Investe no que constrói no futuro, tempo de exposição à dívida, disciplina e hábito constância, então não tem tempo de exposição, impacto, né, na vida, liberdade, clareza e expansão, ok? Aí a gente segue para o próximo, estruturado. Usa dívidas a favor, investimentos, risco, né, que é a dívida financeira. Vamos lá para a parte emocional. Segurança, controle e propósito, o preço pago. Paga o preço da disciplina hoje, né? Então alguém tem estrutura, beleza. Tempo de exposição, planejado, temporário, com início, meio e fim. Dívidas de alguém que é estruturado. Ele tem aí um impacto de crescimento, organização e construção. Estão me acompanhando até aqui? Estão entendendo como funciona a escala? É a dívida e o que ela faz na tua vida, né? A nível financeiro, emocional, de preço a ser pago, tempo e impacto geral, ok? Estão acompanhando? Beleza. Vamos lá, então. Equilíbrio. Dívida sob controle, comprometimento consistente, equilíbrio, segurança, estabilidade, abre mão de confrontos por algo maior, no prazo, com gestão e foco, e gera impacto, então, de estabilidade, progresso e direção. Agora a gente entra em outro ponto. Atenção. Dívidas de consumo acima da capacidade, gera emocionalmente preocupação, ansiedade e oscilações, te custa juros, perda de flexibilidade, ok? O tempo, médio prazo, sem clareza, sem saída, estresse, risco e travamento. Então aqui já é um ponto de atenção se as suas dívidas estão gerando isso para você. Aí vamos para o alerta. Endividamento. Endividamento cresce, gastos descontrolados, medo e insegurança, culpa, custo alto, renúncias não intencionais, renúncias necessárias, ok? E eu já vou trazendo aqui uma tarefa para vocês, tá? No final, todos vocês devem se identificar com algum desses, ok?
Não precisa colocar no chat, a gente não está aqui para expor ninguém, ok? Mas já vai identificando, caraca, eu estou no ponto de alerta. Não, eu estou no equilíbrio, tá tranquilo. Ah, eu tenho um ponto de atenção. Ah, eu tenho um colapso, estou em ruína, ok? Entenderam a tarefa? Daí no final, aqui, quando eu terminar a explicação, eu vou perguntar para vocês e você só vai colocar no comentário. Identifiquei o meu. Não precisa dizer qual que é, tá? Se você quiser dizer, saiba que é um ambiente seguro, a gente está aqui para se apoiar e nunca perca uma oportunidade, tá? Ninguém vai te julgar se tu estiver em ruína. Muito pelo contrário, a gente está aqui para te servir. Só que se você não quiser dizer o que você está aí, só dizer, ó, identifiquei o meu, tá show. Depois eu vou perguntar. Quem entendeu, reage aí. Quem entendeu a tarefa. Beleza? Perfeito. Então, meus irmãos, alerta, endividamento, tal, a gente acabou de ver. Desgaste, queda de performance. Agora vamos lá. Perigoso. Dívidas altas, compromete o essencial, emocionalmente dá pânico, vergonha e desespero, perdas, restrições e danos nos custos que te tem, o tempo que leva é prolongado, sem controle, sem direção, e a saúde é afetada, há conflitos em família, em relacionamentos, em mentalidade, e está rumo ao colapso, ok? É perigoso. Aí, cara, chega no colapso, né? Chega no colapso. O cara já está inadimplente, sem capacidade de pagar, ok? Aí tu está em colapso. Destruição, humilhação, isolamento, perdas de bens, nome sujo, consequências legais, você já é executado em contratos e tudo. O tempo ainda é determinado, sem perspectiva de sair, porque tu não tem capacidade de pagar, tu está inadimplente, sem capacidade de produzir, e é uma ruptura de estruturação, crise total, né? Colapso. Aí a gente chega no final aqui, ruína. Lembra que a gente trouxe o exemplo antes do cara que chega a se suicidar por dívida? Bom, aí já está mais ou menos nessa faixa aqui. Quebrado, sem crédito, sem recurso, desesperançoso, depressão, apagado, apático, sem energia nenhuma, perde tudo, está do zero ou negativo de zero, sem tempo, sem direção, sem esperança, não tem definição. Você vê que vai baixando a frequência quando eu vou dando a descrição? Eu não sei, eu já estou sentindo uma agonia aqui. E olha que eu estou de vermelho ainda. Estou combinando com a ruína. Mas vamos sair dessa já, tá bom? Só vamos se identificando. Ruína financeira, emocional, espiritual, o cara que está no fim dali, ok? Agora vamos lá. Comenta aí no chat se você identificou o seu. Vamos lá. Não precisa dizer em qual que você tá, tá? Ó, o Silva Carvalho já foi honesto e colocou, tá? Parabéns, meu irmão, pelo posicionamento, pela postura e pela coragem. Os demais, se quiserem colocar, ou se não, só quero ouvir assim, ó. Meu, identifiquei o meu, que é o objetivo que eu tô aqui, para te identificar onde tu tá. Onde você tá aqui? Ó, o Laser Prime identificou. Identificou, boa. Vamos lá. É liberdade financeira, equilíbrio, atenção, alerta, perigo, colapso, ruína. Qual que você está? Identificado, é isso aí. Todos estão identificados. Perfeito. Às 12h24, no meio-dia, a gente está concluindo o que um homem em ordem faz. Ele identifica onde ele está. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem ainda não tinha dado nome para onde estava? Quem ainda não tinha identificado antes de entrar no tempo de mesa? Sabia que estava endividado, que tinha coisas a resolver, mas não sabia se estava equilibrado, com perigo, colapso. Quem? Reage aí quem não sabia. Ó, já tem 3 pessoas aqui que reagiram que não sabiam em que ponto estava. Primeira coisa de um homem em ordem, meu irmão. Tu tem que saber onde tu tá e para onde tu quer ir. Se tu não sabe onde tu tá, qualquer caminho serve. Cara, eu tô em colapso, eu quero ter equilíbrio. Eu tô em colapso, eu quero me estruturar. Entendeu? Primeiro passo aqui, primordial, tá bom? Só que já são 12h25. Eu vou encurtar a prosa. E aqui não é ambiente para aprofundar nisso, ok? Aqui é ambiente de consciência e liderança. A gente está formando líderes no tempo de mesa, ok? Então, meu irmão, e se eu te dissesse que isso aqui é tudo uma grande baboseira? E se eu te dissesse que tu não é definido por um rótulo ou por quanto tu deve? Porque essa é a verdade. Eu trouxe isso aqui como um pega-ratão para vocês.
Eu trouxe isso aqui só para mostrar como vocês são influenciáveis. Meu irmão, tem uma palavra para ti. Tu não tá em colapso, Silva. Tu não tá em colapso, meu irmão. Tu só vai estar em colapso quando tu acreditar que tu tá em colapso. Sabe por quê? O que te impede de mesmo aqui, ó, no colapso, a tua mentalidade, a tua emocional tá tranquilo, confiante, leve? O que te impede? O que te impede? Tu tá investindo no que constrói teu futuro? O que te impede hoje? O que te impede de ter disciplina, hábito e consistência? O que te impede de ter liberdade, clareza e expansão? Nada. Isso aqui, meus irmãos, é real. É real, tá? Isso aqui, meus irmãos, é real. Eu coloquei aqui e é verdade. Quando você tem recurso, quando você não tem nada pesando na sua mente, você consegue desenvolver melhor. Tranquilidade, leveza, todas essas coisas, ok? Agora, quando você não tem dinheiro na conta, mas você entende que você é filho de Deus, você entende que você já foi abençoado com todas as sortes de bênçãos, que você é um recipiente de glória, que a tua tranquilidade... Eu desenhei no início, todo mundo caiu, mas eu dei a resposta antes de começar. Onde que começam as dívidas? Eu não falei no início? Eu não falei que começa na mentalidade, na crença, no sentimento, na emoção? Eu falei ou não falei? Aí por que vocês acreditaram que liberdade financeira tem a ver com o que tem ali? Ou que colapso tem a ver com o que tem aqui? Se começa na mente. Tu não precisa estar em perigo e pânico, vergonha e desespero. Isso que perigo aqui é uma nomenclatura que era para pegar vocês. Todos esses nomes aqui eram extremamente persuasivos. Para mim trazer consciência para vocês botar ordem. Entende? Meus irmãos, eu digo para vocês e afirmo, não existe resposta do lado de fora, tá? Não tá em fazer um Pix, não tá em passar um cartão, não tá em negociar. Isso são todas coisas que estão do lado de fora. Tá aqui dentro, cara. Existe um dominó que quando você vira, tudo vira. Entende? Aqui no Tempo de Mesa, nosso objetivo é trazer consciência. Eu estou trazendo consciência para você. Você não é as dívidas financeiras que você fez. Você não é as dívidas emocionais que você fez. Você é bem maior que isso. Você tem algo muito mais precioso. Você pode sim estar ali ó, no estruturado, segurança, controle, propósito. O que te impede de ter propósito mesmo tendo dívidas? O que te impede de ter honra mesmo tendo dívidas? Honra não é dinheiro, honra não é pagar. Honra é reconhecimento e é o que tem dentro do teu coração. E quanto mais honrado você é, mais você prospera. Entende? Então, meus irmãos, 12h29, pontualmente, tá? Eu falei que esse aqui não é um ambiente para a gente aprofundar isso, ok? Mas eu quero ver aqui. Reage quem sentiu clareza e quem está mais próximo de colocar ordem nas suas dívidas depois desse tempo de mês. Pode reagir. Saibam que a próxima vez que alguém tentar te rotular ou te dizer que por causa de uma dívida financeira tu tem que estar desesperado, depressivo, apagado, que sem recomeçar, sem tempo, sem direção, em ruína emocional, espiritual, sem crédito, sem recurso, isso é mentira, cara. Não importa se o teu estado aqui é ruína, tu ainda pode ter a paz que excede todo entendimento. Essa é a mensagem de hoje. Tu ainda pode ter a paz que excede todo entendimento. E se começa na mente e no emocional as dívidas, o resultado e a prosperidade, quando tu ajustar isso de dentro, o resultado vai sair para fora. Quantos e quantos homens, cara, que chegam no império, eu não vou falar nomes aqui, mas já chegou homens devendo 33 milhões, cara. Perdendo a esposa, o filho. Só que aqui a gente não trabalha com informação, aqui a gente trabalha com formação. O nosso servir, o fruto do nosso penoso trabalho. Se o fruto do penoso trabalho de Cristo foi ir para a cruz e nos dar salvação, o fruto do nosso penoso trabalho
Eu vi que nem o Vinícius Zioli testemunhou domingo na destra aqui. Cara, eu voltei para casa, me reconciliei com a minha esposa depois de um ano. Que preço que tem isso, meus irmãos? Só que tinha uma dívida emocional resolvida. O outro homem que eu estava citando agora devia 33 milhões, longe da esposa, distante do filho, sem respeito nenhum, quebrado emocionalmente. Faz um ano que ele está no império. E esse cara se reestruturou, está com a família em ordem, a mulher veio para a jornada, o filho está crescendo, feliz, a família se reestruturou, ele está faturando, está quitando tudo, está resolvendo, ele é um grande incorporador do Sul aí, está resolvendo obras gigantes. Mas por quê? Porque ele não foi informado de nada no Império. Ele foi formado. Ele não veio aqui no tempo de mesa para pegar informação. Ele veio aqui para pegar uma formação e executar, gerar frutos. Entende? Então, meus irmãos, esse é o nível de consciência que eu queria trazer para vocês hoje. Tenho certeza que era para alguém essa mensagem, porque Deus falou muito forte para me falar. E eu passo aí a condução para o Nicolai. Eu vi que o Silva levantou a mão antes, se quiserem falar. Saibam que tem ambiente para tudo. E aqui a gente pode te ajudar. Te contribuir com a tua caminhada. Que quem precisa de ajuda é coitado. Ninguém aqui é coitado. São todos homens governamentais. Mas aqui é ambiente para crescimento, para auxílio e contribuição. Ambiente para formação é um império. Não vai ter nada que a gente fale aqui através de uma câmera que vai te gerar o mesmo impacto que, você colar ombro a ombro 3 dias com a gente e a gente olhar junto para o que está acontecendo aí como irmãos em Cristo e dizer, irmão, vamos resolver isso aí. Não é a mesma coisa. Quem já fez o Império reage aí se é a mesma coisa ou não. Não é a mesma coisa. Entende? Tem coisas que é só de homem para homem. Busque na Bíblia as grandes ações, as grandes transferências de unção, as grandes resolutivas, em mesa, olho no olho, ombro a ombro, espada apontada para o mesmo lado. Ok? Então, o Nicolai passou a condução para mim. Eu abro aí para quem quiser contribuir. Lembrando, tá? Você colocou ordem nas dívidas, você colocou ordem na sua vida, e um homem de ordem, que é hoje, não é prolixo. Então, vamos tentar em 30 segundos, no máximo 1 minuto de fala, para o irmão poder falar também, tá bom? Então, quem quiser aí ter alguma pergunta, alguma contribuição, levanta a mão e fala, e aí em seguida a gente vai encerrar, né? Não? Não? Irmão, eu só tenho te agradecer. Realmente foi muito pontual esse tema que tu trouxe. E é como eu comentei ali no chat, né? Ninguém sabe quantos milhões eu tenho na conta ou quantos milhões eu tenho em dívida. Ninguém sabe, né? Então, cara, tu foi cirúrgico, irmão. Tudo está na mentalidade. Eu posso estar devendo milhões, mas em estado de espírito, equilibrado, positivo, fazendo acontecer, focado no resultado. Porque tudo que eu foco expande. Se eu foco na dívida, isso vai tomar conta de mim. Agora, se eu foco na execução, se eu foco na, na ação, no resultado, no fruto, pronto. Esse vai ser o meu foco, e automaticamente. E aí, claro, não vamos adentrar muito nisso, mas existem dívidas e dívidas. Existe dívida por má gestão da vida, existe dívida de alavancagem, mas isso aí é papo para um outro tempo de mesa. Na verdade, nem tempo de mesa, é papo de rei para rei. De rei para rei, não é nem império, é rei para rei. Né? É outro nível de mentalidade. Mas então fica aqui a minha gratidão por você trazer esse assunto, meu irmão. Acho que o Tony Magrão levantou e na sequência tem o Denis ali, né? Pode falar aí, Tony. Galera, bom dia aí a todos aí. Estou aqui malhando e escutando. Malhando e aprendendo. Eu queria contribuir com a observação que eu faço para mim todos os dias, que é o seguinte. A nossa oração não pode ser uma lista de pedidos, certo? Deus fala para você primazia o reino
e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Né? Então, a prosperidade ela começa quando você admite que você é totalmente dependente de Deus e você busca louvar o seu Deus de todo o seu coração. E se você tem Deus sobre todas as suas coisas, naturalmente, a gratidão invade você por inteiro. E essa gratidão vai vibrar, como foi dito aqui muitas vezes, a vibração é importante. E você vai ser rico da graça de Deus. E aí todas as outras coisas serão acrescentadas. Né? Então o coração grato é a base de tudo. Certo? E você começa com esse coração grato, exatamente reconhecendo que você é dependente de Deus e reconhece todas as bênçãos que Ele derrama sobre a sua vida. Certo? Eu gostaria de... Essa é a minha contribuição hoje, certo? Alertar os meus irmãos para que a oração dele não seja uma lista de pedidos, e sim uma lista de agradecimentos. Amém. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Ótima contribuição. Onde Deus estava e onde teu coração estava quando tu fez as dívidas? Será que tu estava buscando primeiro o reino de Deus com essas dívidas? Ou será que tu estava primeiro buscando o reino do ego? Então, cirúrgico, Tony. Tamo junto, meu irmão. Denis? Excelente dia, meus irmãos. Anthony, pontual demais isso que você falou hoje. Conecta com o que eu falei ontem na destra. Quem é você sem dinheiro? Essa é a questão. Isso é a chave principal da parada. E uma das coisas que é muito forte, né? Que é que você declare todos os dias para você mesmo: não existe dívida. Onde tu estiver, fala isso com a tua boca agora. Não existe dívida. O que existe é um endividado. E aí que tá a chave espiritual para vocês. Se tu se sente um endividado, se tu fala como endividado, se te comporta como endividado, tem atitudes de um endividado, aí tu tem uma dívida. Agora você precisa sentir no teu espírito em guerra, de que você é vitorioso, de que você é próspero, de que você é abundante, que Deus já te entregou todas as bênçãos nas regiões celestes, e você precisa tomar posse disso. Com isso, tu blinda teu coração. Ah, mas tu tá falando isso, inclusive um vídeo meu que viralizou muito, falando que tá endividado, vai desfrutar. O povo é burro, não entendeu o que quer dizer. Quer dizer, tira a tua cabeça das dívidas. Reconhece elas, honra elas, aceita que você tomou decisões baseadas ou no teu ego, na imaturidade, ou na falta de instrução, falta de ensino. Por isso que eu digo, é caro demais ficar de fora. Porque tem muita gente que está endividada por estar no ambiente errado, com as pessoas erradas, ou sem instrução, né? Nem com a instrução errada. Então, a direção para você sair das dívidas é muito importante, principalmente com uma palavra. E a palavra que precisa estar sobre a tua vida é a palavra de Deus, e não a palavra do homem. Então, se alguém te chama de endividado, caloteiro, seja o que for, eu quero te dizer, você está dando voz para o inimigo. E por isso que você fica nesse lugar. Eu trago aqui essa consciência de forma espiritual para vocês. Como o Anthony já falou, tem coisas que é só no rei para rei. Deixa eu falar para vocês, tem homens bem com a sua família, seu casamento, bem com a sua empresa, bem com o seu ministério, bem com o seu chamado, já entendeu sua identidade, já entendeu seu propósito, tão cheio de dinheiro, mas ainda sentem que precisam sentar na mesa para aprender com outros reis e com o rei. Existe instrução que o rei entrega diretamente para reis. Então, o rei para rei, quando nós criamos e Deus nos entregou na minha mão para conduzir, é esse o propósito. É de que você sente com outros reis. Por quê? Nós estávamos no final de semana numa imersão, Acordos Invisíveis, e tinha uma mulher de 85 anos. 85 anos. E ela já tinha investido mais de 300 mil reais em conhecimento e sabedoria, em curso e formação. E sabe qual foi a palavra que ela disse? Eu tô aqui porque eu quero aprender mais. Com 85 anos. Então, muitas vezes a gente não sai das dívidas
ou da mentalidade de endividado, é porque a gente ainda quer continuar fazendo do nosso jeito, não sabe pedir ajuda e não quer aprender a reaprender as coisas. Para mim foi o maior presente, esses acordos invisíveis, foi ver essa senhora ali, que na verdade tem uma vida, uma mentalidade jovem, né? Então você não tá velho, você não tá com idade acima da média, você tá faltando mentalidade, maturidade, às vezes, para olhar com hombridade para a tua realidade e decidir acessar um conhecimento que você ainda não tem e pedir ajuda para sair desse lugar. Então eu declaro em nome de Jesus que você não é um endividado. Você é um homem amado, você é um homem abundante, você é um homem próspero e você é um homem cheio da presença de Deus, cheio do reino, e é isso que vai te fazer crescer cada vez mais. Em nome de Jesus. Uma abençoada semana, porque a palavra dessa semana eu dei hoje de manhã para o nosso time aqui. Progresso. Eu declaro essa palavra de vida para você. Progresso. Essa semana você vai viver o maior progresso da tua vida, que você nunca viu e nem imaginou. Declaro em Amém. nome de Jesus que Eu essa recebo Amém, semana a bênção. amém. você vai viver uma semana de progresso. Coisas que estavam travadas há mais de um ano vai começar a liberar em dentro de uma semana. Senhor, se o Deus que eu Amém. te sirvo, se o Deus que eu te sirvo é o Deus que se manifesta, eu declaro aqui e agora, em nome de Jesus, sobre a vida desses homens. E essa semana vai ser uma semana de progresso. Chacoalha essa poeira. Toma um banho gelado, dá uns tapas na tua cara, pede pra alguém dar um chute no teu saco, se for necessário, um chute no cu, mas te levanta, porque Deus tem para entregar para os seus filhos que estão de pé, posicionados, de cabeça erguida, não sentado a bunda na cadeira e não churumingando, não reclamando e não murmurando. Declaro em nome de Jesus que toda dívida caia sobre terra hoje, que a partir de amanhã, a partir de agora, se tu crê em fé nisso, você vai perceber que algo dentro de você vai mudar. É isso que foi falado aqui pelo nosso irmão. Não vi quem foi, eu só estava escutando. Que a gratidão possa invadir a tua casa. Porque quem não agradece o que tem, não merece o que vem. Essa é a palavra. Progresso. Em nome de Jesus. Muito bom. Muito obrigado, Denis. Cara, Denis, eu vou abrir algo que a gente só abre dentro do Império, tá? Eu sei que eu tenho autorização dele. Eu sei que ele não vai brigar comigo depois. Mas, cara, e eu já passei por todas essas fases ali, tá? E hoje eu tô na melhor de todas. Mas, cara, eu já fui o cara que tinha dinheiro na conta, tudo em dia, e deixei de dormir porque não bati uma meta. E já fui o cara que estava devendo 700 mil e não deixei de dormir. Vocês sabem qual que é a diferença? Nenhuma. Qual que é a diferença do cara que deve 10 milhões e o cara que deve 300? O que deve 300 pode nem estar dormindo, é uma conta de luz, é um pai de família que vai ficar sem luz no outro dia. E o que deve 10 milhões pode estar no iate desfrutando, porque ele tem mentalidade, gerenciou, honrou os devedores e está com o coração alinhado para poder produzir e resolver. E não está preso num valor, não está preso num número, numa dívida que, como deles desenham aqui, nem existe. Tá bom? Então, meus irmãos, muito obrigado por tudo aí. Foi para mim um presente também esse tempo de mesa aqui. É claro que será um dia extraordinário na vida de vocês, de progresso. E até mais. Que Deus abençoe muito aí. Valeu.